sempre fico pensando assim, uma coisa era, sei lá, há 5 anos quando você atendia um paciente que passou por um divórcio, que passou por alguma situação que você ali está ajudando a pessoa. Agora, quando você enfrenta uma pandemia, que o seu paciente perdeu a liberdade, mas você também perdeu. Ele tá ali querendo, com medo do pai morrer, mas você também tá com medo disso. Como que foi isso para você lidar com essa perda desses atenuantes, tanto para o seu paciente quanto para você ali que estava do outro lado? Nossa, é importantíssimo, Delma, esse olhar, porque tudo passa por nós, em primeiro lugar. Então, na própria formação e no seu direito de sentar à cadeira para ouvir alguém, para entender alguém, ajudar essa pessoa a se entender, primeiro cuidado é com você. Então, esse processo de um cuidado pessoal, ele é um processo da vida do profissional. Ele primeiro tem que ter essa experiência. Então, o início da pandemia, falando assim da minha experiência, também foi um período que eu passei primeiro pela reclusão. Para tudo, vamos dizer, que bicho é esse, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, teve esse período meio que de uma pausa para olhar e administrar aquilo em mim. E isso é tão forte que quando você está sem condições de cuidar do outro, o outro não vem. Então, tem uma questão que eu amo, né, a nível de inconsciente, a nível de um compromisso profissional, de um caminho que eu acredito, que protege a mim e protege o outro. Então, eu vivi esse período de poder cuidar de mim, né, olhar para esse momento, para depois começar a cuidar do outro. E isso foi fundamental. Foi fundamental. Incrível, é incrível. Isso que a Vá fala, né? Que a gente passa primeiro pela gente e é fato, né? O primeiro ano da pandemia, lógico que teve uma parada de tudo. A gente foi para o online, mas primeiro a gente teve que entender como que seria esse online, principalmente para consultório, né? Como que o nosso conselho ia lidar com isso e tal. E nesse período a gente passou pela experiência da reclusão, de ter que conviver 24 horas com as pessoas que moravam dentro da nossa casa, de preparar o alimento da gente, depois que veio o boom do delivery e tal, mas de preparar o alimento da gente. E falando na experiência nutricional, quando eu fui para o online, né, depois dessa adaptação, os relatos que eu tinha era esse. Olha, um sintoma que eu tinha sempre, por exemplo, uma azia, uma indigestão, agora que eu estou fazendo a comida em casa, acabou. Parei de tomar remédio. Eu nem vi que eu parei de tomar o remédio, porque eu já não tinha mais o incômodo. Né? Então, eu acredito que esse período, dentro, né, da psicologia, e eu estou falando aqui dentro da nutrição, mesmo que ele não se mantenha das pessoas produzindo o próprio alimento, tendo essa maior escolha, mas ficou um registro. Que quando a gente separa um tempo para a gente cuidar da gente, o nosso tempo ele vai se transformar, ele vai aumentar. Porque quando você está cuidado, quando você está bem, né, o teu tempo ele rende muito mais, né? Então foi bastante transformador, sim.